Bom dia a todos. A reflexão de hoje vem do capítulo de Mateus 6:33. Esse capítulo tem um poder muito grande, né? Eu volta e meia estou recitando ele e hoje não seria diferente aqui para vocês aqui, né? Então, Mateus 6:33 diz: Mas buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Isso não é apenas um versículo isolado. É um coroamento de um discurso fundamental de Jesus no Sermão da Montanha. Nesse sermão, Jesus devenda os três princípios de uma vida verdadeiramente alinhada com os valores divinos, que Jesus Cristo, sendo Pai, Filho e Espírito Santo, três unos num só, saberia futuramente que esse ensinamento seria falado por séculos e vai perdurar por séculos e amém. Então, o reino de Deus, domínio do reino de Deus sobre a sua criação, está sobre essa humanidade ressuscitada na nossa própria existência. Nós temos que nos desconstruir e construir todo santo dia, né? Nos matar o velho homem e ressurgir com o novo homem. E quando Deus estava nesse mundo pregando através das suas parábolas, que eu vou me permitir a chamá-las de parábolas quânticas, não estava fazendo um trabalho que tinha no coração dele, como o mentor de toda a criação, mas estava fazendo o trabalho inspirado em toda essa força do Espírito Santo, de Deus, de Cristo, amplificando a sua providência na vida das pessoas, nos guiando, nos direcionando a cada um de nós para o bem maior que é a própria glória de Deus. E nesse Sermão da Montanha, quando Jesus evidenciou a palavra acima, ele não quis dizer que as pessoas deveriam ou devemos dar prioridade às coisas recorrentes a Deus toda hora, né? Claro que devemos darmos graças sempre em todo lugar, como diz, né, uma passagem católica, mas também diante desse mergulho teológico que eu tenho feito sobre a vida de Jesus, o mestre não estava combatendo somente essa questão de ansiedade que nos leva hoje as pessoas a ocupar coisas desse mundo, buscando o ter para ser, a materialidade como um todo, como um reino, né? O que nós devemos é ser prósperos para que possamos ter uma vida confortável, sem escassez, mas confiando nessa conexão ao ser maior. Vamos atribuir isso ao ser maior, porque tem gente aqui que está vendo aqui que pode não acreditar em Deus, mas acredita em outra existência. Está tudo bem, né? Mas que eu quero dizer uma coisa sem escassez. Então, essa abertura de espaços em nossa vida, né? Coisas que acontecem às vezes, né? Que a gente está tão focado e as coisas deixam de existir. Vem essa abertura para poder Deus entrar dentro da nossa vida e nos mostrar que também tem outro sentido e que coisas fazem sentido. E essa busca do reino de Deus, ela é uma busca muito constante numa polaridade muito grande, né? Haja visto que essa polaridade esteve lá com Jó, quando Deus colocou Jó junto com o capiroto lá e falou: ó, tu não mate ele, mas tu testa a fidelidade dele para mim, né? E Jó foi testado o tempo todo, né? E esteve presente com Deus na alegria e na tristeza. Então, essa dualidade na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, que por aí vai, ela é testada o tempo todo. E como nós podemos fazer isso, essa busca de Deus, eu digo assim, essa força maior de encontrar Deus? Eu, nesse momento, estou reservando um tempo aqui para fazer esse vídeo aqui, conversar um pouco com vocês através desse momento. Mas antes de eu estar aqui nessa busca, eu estava sulhando meus caminhos, lendo a Escritura, lendo a palavra, pedindo discernimento, me encontrando com o Criador em dado momento, para poder estar aqui, talvez nesse momento, sendo usado por Deus, sendo instrumento de Deus, para estar falando isso para vocês. Então,
Aí a gente vai começar a perceber a força no coração, né, e a alegria dessa presença de Deus em tudo que vai sendo feito, né, nas nossas ansiedades, nos nossos passos, na nossa caminhada, né? E nessa reserva de tempo, não se importando qual é o tempo, qual é a hora, qual é o lugar, mas essa reserva para habitar, fazer com que Deus habite dentro de ti, ela, ela pode ser em qualquer lugar. E tu vai sentir essa força que vai invadir você, no qual você vai poder estar ajudando uma pessoa que está precisando de um alimento, uma pessoa que está precisando de um dinheiro, uma pessoa que está precisando de uma palavra. E depois tu vai sentir aquele incêndio dentro do teu coração, aquela coisa maravilhosa, né? Que brota uma sensação, que eu sei o que que é isso, de alegria dentro de nós, quando a gente tem a certeza que a gente fez a coisa certa. E Cristo também nos lembra nessa passagem, muito importante isso, da provisão divina dos pássaros e dos lírios do campo, que são seres que não semeiam e nem colhem, mas são cuidados por toda essa criação, por essa força maior, com uma beleza, uma suficiência admirável. A lógica de Jesus é irrefutável. E se Deus cuida da criação de forma tão detalhada, quanto mais não cuidará de nós a sua própria criação de mais semelhança. Mas precisamos fazer a nossa parte. E essa nossa parte é buscai, 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 sendo justos e sabendo que, quando buscamos, somos justos, contudo, as demais coisas nos serão acrescentadas. É isso aí. Saúde, paz, prosperidade. Um fraterno abraço para você. Bom dia.